Filhos e filhas de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Podeis vos assentar. Nossos visitantes sejam bem-vindos. Toda a membresia, né? Todos que estão aqui sejam muito bem-vindos. E você que está em casa nos acompanhando, que possa desfrutar dessa graça que o Senhor está derramando sobre nós aqui. Não sinta-se só, não sinta-se triste, abandonado. Por mais que você tenha passado por luta, por problemas, hoje o Senhor quer te dar algo bem especial. Amém? Tome posse disso. Eu gostaria que a igreja abrisse a escritura no livro do profeta Jeremias, capítulo 4. Eu pretendo ser breve, mas quero toda a atenção de vocês. Para mim ser breve, eu preciso que você preste atenção, para que em poucas palavras eu possa sintetizar tudo que Deus tem para nós hoje. Jeremias, capítulo 4. Para ficar mais fácil, está entre Gênesis e Apocalipse. Por aí você... São só 69 livros, você vai folheando um por um, vai chegando lá, né? O meio é Salmo. Depois do Salmo vem Provérbios, vem Eclesiastes, vem Cantares, vem Isaías, e aí já vem profeta Jeremias. Jeremias 4 eu vou ler na versão revista e atualizada do Dr. Chet. E diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra é lida e eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Pela tua muita misericórdia, que eu não sei nada, Senhor, se não for pelo teu Espírito. E assim somos nós todos do ministério que entendemos isso. Quem vai cantar, quem vai tocar, quem vai pregar. Se não for o teu Espírito, Senhor, nós podemos até falar, podemos até trazer uma mensagem nossa, uma mensagem jornalística, uma mensagem científica, poética, o que nós quisermos, mas não vai tocar no coração de ninguém. E pelo teu Espírito, sim, Senhor, todos nós voltaremos para casa renovados, alimentados. E eu, Senhor, sei que muitos já voltaram para ti, mas muitos voltarão hoje, tanto aqui quanto em casa, os que estão nos assistindo. Que a tua graça e o teu poder esteja sobre nossas vidas. Amém e amém. Quando nascemos, somos puros e santos. Por isso temos a honra de sermos a imagem e semelhança de Deus. Imagine você, meu irmão, minha irmã, você ser chamado por Deus de imagem dele e semelhança dele. Semelhança é aquilo que é parecido. Eu sempre trabalhei na mecânica, fiz peça, fiz manutenção, construí máquina. Então, existe a peça genuína, existe aquela cambiarra, feita mais ou menos, mas existe uma peça que a gente faz, quem é torneiro, quem é fresador, planador, prensador, que faz matrizes, ferramenteiro, a peça que você faz, ela vai ficar igual a genuína, igual a de fábrica. Deus fez nós assim, igual a Ele. Já pensou? Não nessa carcaça aqui, claro. Dentro, em pureza, em santidade. Por isso Ele pede que nós sejamos santos como Ele é santo. É possível, pastor? Claro que é possível. Seguindo o manual do fabricante. Se você seguir isso aí, tudo é possível. Quando ingressamos na escola,
não sabemos nada. Admiramos nossos professores, os meninos se apaixonam pela professora, as meninas se apaixonam pelo professor, mesmo que seja mais velho, muito mais velho. É assim ou não é? É assim. Porque nós admiramos eles, os consideramos gênios. Gênios porque alguns nem sabem tanto assim para nós admirá-lo, mas para nós que não sabemos nada, isso é o máximo. Quando éramos criança era assim. Ele sabe de matemática, ele sabe de tabuada, André, ele sabe de história, sabe de geografia, até conjuga o verbo, que para mim até hoje continua sendo herói quem faz isso, que é complicado. Eita, que tem uma coisinha difícil para mim, é o tal do português. Só podia ser português, não? E eu sou de descendência portuguesa. Parece que na minha cabeça, camarada, para conjugar o verbo todo, como é conjugado, aí nós temos N professores aí, mestres, só para quem vai à lua, para conseguir fazer tudo isso. Tão difícil para mim né? Mas, para os pais, vocês que têm filhos pequenos hoje, aí, que são mais descolados, aí os filhos já nascem chipados, aí torna-se mais fácil, é mais tranquilo, né? Não é tão difícil assim. E daí, sem percebermos, nós vamos nos afastando tanto dos professores, que são os gênios, como de nossos pais também. Por que, amados, nós vamos nos afastando? Porque achamos que já sabemos o suficiente para sobreviver. E nós vamos deixando isso para o lado. Principalmente na idade dos adolescentes, a gente olha para os mais velhos e acha que são tudo ignorantes. São retrógrados. E nós sabemos tudo. Nós somos o inteligente, porque começamos a aprender a ler e escrever. Já começamos a fazer alguma matemática, pelo menos 2 mais 2. E aí vamos fugindo dele, nos afastando. Eu falei aqui, há dias atrás, em fechar brechas. Quem lembra? Israel nunca pensou em desobedecer a Deus e nunca desejou ir para o exílio. Não era a intenção deles. Quem conhece Deus e quem experimenta Deus, desfruta das suas bênçãos, jamais vai querer ir para o inferno. Só se for estúpido com ele mesmo. Quem experimenta Deus pode voltar atrás. Não tem mais nada para se comparar, como o pastor Udo falou aqui. Comparar o que nesse mundo com o pouquinho que nós conhecemos de Deus? Um pouquinho, né, André? Que conhecemos de Deus, a nossa cabeça aqui é muito pouco. Se olharmos a grandeza desse Deus, a capacidade, a inteligência desse Deus. Ele fez tudo que existe nesse planeta e nos outros, em toda a galáxia, apenas com ordem da sua palavra. Só que quando chegou em nos fazer, ele disse, não, só uma ordem não. Esse aqui eu quero fazer com as minhas próprias mãos. Ele é artesão. E fez tão bem feito que saiu eu e você. Saímos assim, como somos, inteligentes, capazes de entender a Deus. Porque somos feitura dele. Mas por causa da luta, da sobrevivência, eles foram lá, Israel, provavelmente, eu penso assim, conjunturando aqui,
eles eram proibidos de abrir as portas no sábado. Como eles não podiam trabalhar, e não pode até hoje, quem vai lá sabe disso, né? Quem vai lá na semana de Páscoa, passa uma semana inteira comendo pão seco, aquela bolacha seca, que é só o que eles têm. Mas aqueles que comem, que vão para os hotéis, eles não trabalham, não possam, é proibido trabalhar, mas eles comem o que eles acham que são pagãos, que não são cristãos, que não são judeus, têm que trabalhar para poder viver, e aí fazem a comida para eles. Quem sabe eles começaram a abrir o portão até 8 horas, André, para comprar pãozinho fresco, depois já fechamos. Depois o pãozinho era vantajoso, fica a porta aberta até meio-dia. E quando eles perceberam, eles estavam a quilômetros dos mandamentos de Deus. E por isso o Senhor mandou eles fecharem a brecha, né? Hoje é assim, a vida é assim. E quando nós percebemos, também estamos longe, a quilômetros do desejo de Deus, da presença de Deus, dos ensinamentos divinos. Hoje as nossas crianças nascem num ambiente onde tudo é normal, até o disfuncional eles acham que pode funcionar. Eu não preciso entrar em detalhes aqui, porque vocês são muito inteligentes. Vocês sabem do que eu estou falando. Eles acham que funciona, mas não funciona. Eles até tentam, mas não funciona. É do jeito de Deus, porque o que Deus faz, Ele não muda, é do jeito dele, Ele não erra. Imagina você, para uma pessoa nascida lá no início da Segunda Guerra Mundial, isso há 85 anos atrás, as pessoas, naquele tempo o povo era muito atrasado, faltava conhecimento, né? As pessoas do século 21 se acham muito sábias, muito inteligentes. Mas eu quero dizer para vocês mais jovens que nós não éramos daquele povo daquela época, não era tão burrinho assim. Foi naquela época de escassez, de guerra, que foi desenvolvido o motor a combustão refrigerado a ar. Não precisava mais de água, porque o motor até ali só funcionava com água, refrigeramento a água. E fez funcionar a ar. Foi ali que se desenvolveu a bomba atômica, que até hoje é o máximo e que vai acabar na Terceira Guerra Mundial, acabando com a humanidade, como sempre. A tecnologia tão admirada só serve para destruir o que Deus criou. Essa é a teologia avançada do ser humano, para vocês verem como nós somos medíocres diante da grandeza do nosso Deus. Mas, veja só, meus amados, quanto uma pessoa nascida naquela época tem que se esforçar, tem que se envolver em trabalho para conseguir acompanhar, quem sabe, 2, 3% da tecnologia que a guriada hoje domina. Faz só com o dedo assim, assim. Não tem medo de avançar, de fechar janela, abrir janela e se envolver, se apaga, liga tudo outra vez, e desliga e faz. E às vezes aquelas pessoas nascidas lá há tanto tempo quanto eu, quanto precisa se envolver em trabalho para poder chegar até ali, onde o que eles fazem em 5 minutos, às vezes eu levo meia hora, ou até mais, para descobrir. Isso é o sistema. Sabe o que é o sistema? O sistema foi criado há mais de 100 anos atrás.
começando a tirar com a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, tirando a mãe de dentro de casa para não educar mais seu filho, e o pai tendo que trabalhar o dobro para poder sustentar a casa. No meu tempo, quando eu era criança, Moacir, tinha o quadro Papai da Mamãe, e era só o que tinha na parede. Hoje as nossas casas não tem onde, tem tanto pendura-calho que não tem mais aonde pendurar. É o sistema desenvolvendo que tudo é necessário. Eu vou gastar, e trabalhar, para tirar você de perto de Deus. Mas não é porque você quer, é porque você não tem tempo. Vem terça-feira. Eu espero que todos vocês estejam aqui terça-feira. Mas grande parte não vai estar porque não tem tempo. Mas é de noite, 20 horas da noite. Todo mundo já parou de trabalhar? Não. O sistema faz trabalhar agora 24 horas por dia. Não é assim? É o sistema que vai nos consumindo. Isso faz com que não tenhamos mais tempo para Deus. Agora tem gente nos assistindo pela live, aí. Nós vamos até ela. Por quê? Algumas estão doentes, é claro. Você não consegue sair de casa me assistindo e eu estou indo aí te abençoando, porque você não tem condições de vir. Mas a maioria não estão aqui, sabe por quê, pastor Udo? Que não se ambientam mais com o nosso espaço, mas não querem nos deixar. Você consegue me entender? Não querem nos deixar. Às vezes eu recebo mensagem 10 para meia-noite, 0h30, alguém passando mensagem perguntando: pastor, o senhor está acordado ainda? Por que, amado? Porque não tem o que fazer? Não, porque está precisando de uma oração, está num desespero, só que não está conosco, mas precisa de nós, já está longe. Às vezes eu conheço que eu sou bom, a minha mente é fotográfica, ela fotografa a sua voz, tanto a sua mente quanto a sua voz. Você falou para mim hoje, depois, me acostumei a fotografia a sua voz, passa ano, você fala: pastor, oi fulano, o senhor lembra de mim? A sua voz é inconfundível, eu conheço. E alguns eu digo assim: eu não sei quem é você, mas eu sei quem é. Quem é você? Ah, pastor, eu já estou há 10 anos que eu não vou mais aí. Ah, mas eu estou aqui. O meu celular, Cláudia, é o mesmo, desde que saiu aquele celular tijolo assim, grandão, é o mesmo número, eu não troco. Já venderam, a operadora já vendeu meu número. Pastor Giovanni viajou mais de 100 quilômetros para ir lá falar com a pessoa e comprar de volta o meu número. Né, Giovanni? Por isso as pessoas ainda me procuram. Por que se afastam, amados? Não é porque querem. Se me procuram, se procura o Udo, se procura o André, se procura qualquer um de vocês, é porque ela não quer se afastar, mas o sistema já levou longe, e ela foi embora sem querer, como Israel.
não se ambientava mais com as leis de Deus, mas não queriam deixar Deus. Vocês estão me entendendo? Aí Deus faz um pedido de pai apaixonado, sabe? Como nós, morrendo de saudade. Eu digo como nós porque Deus não mora, né? Mas Ele tem saudade quando nós nos afastamos dEle. E aí Ele faz esse apelo aqui: se tu voltar, Cláudia, volta para mim. Se tu voltar, Jorge, se tu voltar, Piaz, volta para mim. Não volta para outro. Volta para mim, porque eu posso fazer o que tu precisa. Ele pede aqui, ele está fazendo esse pedido aqui mais ou menos 620, 615, antes de Cristo, antes do povo ir para o exílio. Mas depois, já quase passados os 70 anos, depois do exílio, ali pelo ano 520, 518, por aí, ele fala o mesmo apelo outra vez, lá no final, no penúltimo livro do Velho Testamento. Vai comigo lá em Zacarias, vai continuando para frente, está bem perto aí, Zacarias capítulo 1, eu vou dar um tempinho para vocês acharem. Zacarias capítulo 1, versículo 1 ao 6, nessa versão aqui, diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, o último profeta do Velho Testamento, filho de Beraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos. Outra versão diz: voltem para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei, eu voltarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançou aos vossos pais? Sim, eles se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez atenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as vossas obras, assim Ele o fez. Ou seja, Deus tinha dito: diga para o meu povo, Israel, que eu estou pedindo para eles voltarem-se para mim, porque os pais deles não me obedeceram. Mas eles depois disseram: o Senhor disse que ia nos mandar para o exílio, e mandou mesmo. O povo falou. Deus não brincou. Deus não brinca, nem brincou e nem brinca hoje com você e comigo. Ele continua dizendo para nós voltarmos. Porque Ele continua pedindo: se voltares, volta para mim. Que tem gente que, no desespero, em vez de voltar para Deus, volta para o lixo. Muita gente, na hora do desespero, sem orientação, em vez de voltar para Deus, volta para outro lugar, onde não tem solução para ele. E aí Deus disse: se tu voltar, Israel, volta para mim. Não volta para outro, que o outro não tem o que tu precisa. O único que tem o que nós precisamos, meus amados, é o nosso Deus. É o nosso Deus que deu o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário.
Ele foi o único que deixou de ser Deus, diz lá em Filipenses, se esvaziou da sua glória, tomou a forma humana igual a eu e você, criou sangue, não manchou seu sangue com pecado nenhum, e foi capaz de ir até Pôncio Pilatos. Toda ovelha, quando era levado para um sacerdote, o sacerdote pegava o cajado dele e passava na lã assim, ó, para ver se não tinha lepra, se não tinha ferida, se não tinha berne, se não estava com... Quando Pilatos recebe Jesus na frente, o que é que ele diz? Não vi nele pecado nenhum. Não tem defeito nenhum, pode sacrificar, pode levar para o Calvário, sacrifício é válido. Pilatos fez isso sem perceber, sem saber. Pode levar porque ele é puro. Por isso hoje Deus está dizendo para mim e para você, se você voltar, você que está longe dos caminhos do Senhor, que está numa igreja, meus amados, que uma carteirinha de membro da igreja, seja A, B, C, o Z, que tem muito, né? Eu acho que vou dar fazer algumas 10 vezes, centenas de vezes o ABC, que não vai dar toda a denominação que tem hoje, né? Até tinha esse dia uma igreja aí que é a igreja de Deus, a igreja de Moisés que engoliu a cobra de Faraó, uma coisa assim. Pelo amor de um galo cego, gente. Tem de tudo. Mas por que estão fazendo isso, amado? Querendo voltar para alguém. Mas estão perdidos. Se você voltar, volta para mim. O Senhor está convidando, está pedindo a você, que você volte para Ele. Tem gente que no desespero já não sabe mais a diferença entre Deus e o diabo. Tem gente que serve o diabo. Eu um dia assistindo um programa lá, tinha um camarada famoso aí, no meio do futebolístico, mas famoso. Um caco, não vale nada, mas... Aí ele disse, eu sou seguidor de Satã. Logo dá para ver aqui, a tua cara e o que tu faz dá para ver, só podia ser dele mesmo. Amados, a minha mensagem termina aqui. Não vou gastar mais tempo de vocês. Onde é que você está? Para quem tem sido a tua atenção? Para quem você tem dado a tua atenção? É o meu tema. Para Deus ou para quem? Ele está fazendo um apelo para ti. Se tu decidir voltar, volta para mim, que só eu tenho a salvação. Não tem outro Deus, meus amados. É Pai, Filho e Espírito Santo. Pai e Filho que estão lá hoje, e o Espírito Santo que está dentro de nós, que voltamos para Ele algum dia, porque se não voltamos ainda, o Espírito Santo não habita aqui, não adianta pensarmos, o Espírito Santo está comigo. Não adianta ser bonito, não adianta ser vaidoso, não adianta estar bem vestido, não adianta ter dinheiro, e nem também ser pobre demais, porque às vezes, André, tem pessoas que acham que quanto mais pobre, mais perto está de Deus, principalmente quando lê Mateus 5. Bem-aventurados pobres, porque deles será o reino dos céus. E aí, quanto mais pobre, mais miserável, mais santo eu vou ser. Não é isso não, meus amados.
pobre de orgulho, a pessoa que não tem vaidade. Bem-aventurado o que tem um espírito humilde e é capaz de dizer diante desse Deus eu me prostro. Que se você não se prostrar diante desse Deus que eu estou falando aí, que está te convidando hoje para você voltar para Ele, sinto muito dizer isso, com todas as letras, você não vai alcançar o céu, nem você e nem eu. Nós precisamos voltar para Deus.